Do alto da pirâmide de Gizé, a jovem riu e voltou-se para ele, lá embaixo, chamando-o. Ande, Robert. Devia ter me casado com um homem mais moço. O sorriso dela era mágico. Ele tentou acompanhá-la, mas suas pernas pesavam como se fossem feitas de pedra. Espere, pediu. Por favor. Enquanto subia, sua vista começou a turvar-se. Seus ouvidos latejavam. Preciso alcançá-la. Mas quando olhou de novo para cima, a mulher desaparecera. Em seu lugar, havia um velho de dentes estragados. O homem encarou-o, os lábios torcendo-se em uma careta melancólica. E ele deixou escapar um grito de angústia que ressoou pelo deserto. Robert Langdon acordou sobressaltado do pesadelo. O telefone ao lado de sua cama estava tocando. Tonto levou-o ao ouvido. Alô? Gostaria de falar com Robert Langdon, disse uma voz masculina. Langdon sentou-se na cama e tentou clarear sua mente. Aqui é Robert Langdon, e apertou os olhos para o mostrador do relógio digital. Eram 5h18 da madrugada. Preciso encontrá-lo imediatamente. Quem está falando? Meu nome é Maximilian Kohler. Sou um físico de partículas discretas. O quê? Langdon mal conseguia se concentrar. Tem certeza de que procurou o Langdon certo? O senhor é professor de simbologia religiosa na Universidade de Harvard. Escreveu 3 livros sobre simbologia e... Sabe que horas são? Peço desculpas. Há uma coisa que precisa ver. Não posso explicar pelo telefone. Um resmungo conformado escapou dos lábios de Langdon. Aquilo já acontecera antes. Um dos perigos de se escrever livros sobre simbologia religiosa era o chamado de fanáticos querendo que ele confirmasse o último sinal que haviam recebido de Deus. No mês anterior, uma stripper de Oklahoma prometera a Langdon a melhor sessão de sexo de sua vida se ele pegasse um avião até a cidade dela para verificar a autenticidade de uma figura cruciforme que aparecera magicamente nos lençóis de sua cama. O sudário de Tulsa, como Langdon a chamara. Como conseguiu o número do meu telefone? Langdon tentou ser amável apesar da hora. Na internet, no site do seu livro. Langdon franziu a testa. Tinha certeza de que o número do telefone de sua casa não constava do site de seu livro. O homem, obviamente, estava mentindo. Preciso vê-lo. A voz do outro lado insistiu. Vou pagar bem. Agora, Langdon estava ficando furioso. Sinto muito, mas se sair agora, pode estar aqui por volta de... Não vou a lugar nenhum. São 5 horas da manhã. Langdon desligou e caiu de volta na cama. Fechou os olhos e tentou adormecer novamente. Não adiantou. O sonho estava entranhado em sua mente. Relutante, vestiu um roupão e desceu. Robert Langdon perambulou descalço por sua casa deserta, uma construção vitoriana em Massachusetts, segurando seu remédio habitual contra a insônia, uma caneca de chocolate instantâneo fumegante. O luar de abril filtrava-se pelas janelas da sacada e formava desenhos nos tapetes orientais. Os colegas de Langdon sempre brincavam que o lugar parecia mais um museu de antropologia do que uma casa. As prateleiras estavam cheias de artefatos religiosos de todo o mundo. Um aquaba de Gana, uma cruz dourada da Espanha, um ídolo cicladense do Egeu e um ainda mais raro bocus de Bornéu, o símbolo da perpétua juventude de um jovem guerreiro. Sentado em uma arca de latão Maharishi e saboreando o chocolate quente, deu com o seu reflexo nas vidraças das janelas. A imagem estava distorcida e pálida, como a de um fantasma. Um fantasma envelhecido, pensou, sendo cruelmente lembrado de que seu espírito da mocidade vivia dentro de um invólucro mortal. Apesar de não ser propriamente bonito no sentido clássico, Langdon, com seus 45 anos, possuía o que as colegas do sexo feminino classificavam como um encanto erudito. Mechas grisalhas misturadas ao espesso cabelo castanho, perspicazes olhos azuis, uma voz grave e atraente e o sorriso forte e despreocupado de um atleta universitário. Membro da equipe de mergulho da faculdade, Langdon ainda tinha um corpo de nadador, 1,80 m de boa forma que ele mantinha cuidadosamente com 2.500 metros diários de exercício na piscina da universidade. Seus amigos sempre o viram como uma espécie de enigma, um homem que pertencia a séculos diferentes.
Nos fins de semana, viam-no andando pelo pátio da universidade, vestido de jeans e conversando sobre computação gráfica e história religiosa com os alunos. Outras vezes, aparecia com seu paletó de tweed e colete paisley nas páginas de importantes revistas de arte, em aberturas de exposições de museus para as quais era convidado a dar palestras. Mesmo sendo um professor rigoroso e muito severo quanto à disciplina, Langdon era o primeiro a acolher o que chamava de a arte perdida de uma boa brincadeira. Apreciava os momentos de divertimento com um fanatismo contagiante, o que lhe valera uma aceitação fraternal entre seus alunos. Seu apelido no campus, Golfinho, era uma referência tanto à sua natureza afável quanto à sua lendária capacidade de mergulhar em uma piscina e confundir a estratégia de toda a equipe adversária em um jogo de polo aquático. Enquanto estava ali sozinho, olhando distraído para a escuridão, o silêncio da casa foi quebrado novamente. Dessa vez, pelo toque da máquina de fax. Exausto demais para se incomodar, Langdon forçou uma risadinha cansada. O povo de Deus, pensou. 2000 anos de espera pelo Messias e eles ainda são de uma persistência infernal. Entediado, deixou a caneca vazia na cozinha e foi andando devagar para seu escritório revestido de painéis de carvalho. O fax recém-chegado estava na bandeja da máquina. Suspirando, pegou a folha de papel e olhou para ela. No mesmo instante, foi tomado por uma onda de náusea. A imagem na página era a de um cadáver humano. O corpo fora despido e a cabeça fora torcida, virada completamente para trás. No peito da vítima havia uma terrível queimadura. O homem fora marcado a fogo, com uma única palavra. Uma palavra que Langdon conhecia muito bem. Ele olhou fixamente, incrédulo, para as letras desenhadas. Veja uma imagem no PDF que acompanha este audiolivro. Illuminati! Ele gaguejou, o coração batendo forte. Não pode ser. Lentamente, temendo o que estava para presenciar, Langdon girou o papel 180 graus. Olhou para a palavra de cabeça para baixo. E quase perdeu o fôlego. Era como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Mal acreditando em seus olhos, virou a folha de novo, lendo a palavra nas duas posições. Illuminati, murmurou. Aturdido, deixou-se cair em uma cadeira. Ficou ali por um momento, totalmente desnorteado. Aos poucos, sua atenção voltou-se para a luz vermelha que piscava na máquina. Quem mandara o fax ainda estava na linha, esperando para falar. Langdon contemplou durante longo tempo o ponto luminoso piscando. Depois, trêmulo, levantou o fone.